trazer uma história bacana para você. Olha só, uma criança de 8 anos aproveitou o tempo livre nessa quarentena para criar histórias com base em um jogo. São 3 enredos com direito até a ilustrações. Olha aí. Quando não está fazendo as tarefas da escola, Ana Liz, de 8 anos, tem aproveitado bastante o tempo livre nesse período de pandemia. A criança gosta de brincar com o Romeu, o cachorrinho, jogar no celular e construir histórias. Eu gosto muito de criar histórias. Eu comecei a criar histórias quando eu tinha, já na cidade mesmo, porque quando eu tinha 6 anos, eu jogava um jogo chamado Among Us e ele tinha 3 mapas, né? Depois de um tempo, né? Depois de uns 2 anos, eu comecei a assistir vídeos. Depois de um tempo, uma semana, me deu uma vontade de fazer os 3 mapas do jogo. E eu fiz o primeiro, demorou mais ou menos uma semana. E eu fiz o primeiro, que o nome do livro é Uma Aventura Confusa, entendeu? Eu fiz de pouco em pouco, com o tempo que eu tinha, por causa que nessa quarentena eu tinha que estudar também. Então eu usava o tempo que eu tinha para fazer esses livros. As medalhas na parede do quarto revelam o quanto a Ana Liz é dedicada aos estudos. Tão novinha e já tem coleção de emblemas, alguns de participações em Olimpíadas de Matemática e outros de karatê, judô e corrida. Tem quadro com desenho de anime na parede que ela mesma fez. A criança tem um espaço exclusivo para as criações. A mãe fala toda orgulhosa da filha. A Ana Liz sempre demonstrou uma criança muito interessada, muito criativa, e aí a gente iniciou com um curso, né? Um curso de robótica, onde ela começou a princípio falar que gostava muito de videogame, de robôs, então aí a gente direcionou para robótica. E logo depois ela se despertou em videogames e começou a jogar. E depois entrou na leitura, né? Na leitura escrita. E aí ela começou a criar os próprios livrinhos dela. Então foi um processo onde houve sim um estímulo e a gente apoia e a gente fica muito contente com esse desenvolvimento dela. Ana Liz tem paixão por criar histórias e desenhos. Antes do isolamento social, por conta do coronavírus, ela estava se dedicando a um curso de game e robótica que teve que interromper. O que a família não esperava é que nesse período de quase 4 meses, a criança ia usar a imaginação para construir enredos com base em um jogo. O fato de fazer um livro, né, 3, foi uma surpresa realmente, né? Ela me mandou o vídeo, né, dizendo: titia, olha, eu fiz um livro e eu queria te mostrar, e eu fiquei emocionada. E quando eu fui ver a história, o contexto, a criação, né, como ela desenvolveu, eu achei muito bacana e achei muito motivador também, né? A criança desperta a curiosidade para a escrita e a magia das histórias ainda cedo. São os primeiros passos no lúdico dos enredos infantis. Uma época em que o incentivo em casa faz toda a diferença. A Ana Liz, por exemplo, tem apoio da família. A tia e a mãe vibram com cada conquista e já projetam até um futuro na literatura. E estímulo é o que não vai faltar. A gente pretende sim estimular até a vida adulta. Quem sabe uma grande escritora. Quem sabe? A jovem escritora não quer mais nem parar de escrever. E tem um recado para as crianças que também têm tempo livre nessa quarentena. Nunca desistir de seus sonhos e também tentar se esforçar para fazer suas tarefas de casa, estudar, né? E também podem passar o tempo escrevendo livros, fazendo coisas de lazer nessa quarentena. Tão pequena e já tão madura, né? Beijo, Ana, para você. Parabéns pela sua iniciativa aí, tá? Pelo exemplo também que você é para tantas crianças e também para os adultos, né? Você pode ser jornalista também se quiser, viu, Ana? Além de escritora, jornalista também escreve muito e gosta de escrever muito. Beijo para ela e para a família dela.